eu compartilhar um testemunho, mas eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com o pastor Daniel, e eu queria falar em privado, mas o Senhor falou para falar em público. E o motivo que o Senhor quer que seja em público é para que seja registrado e que haja testemunhas. E enquanto eu estava orando, pastor, eu vi o pastor ministrando em outras nações, com ousadia, com autoridade, e o Senhor estava ministrando em inglês, sem tradução, ninguém estava te traduzindo do português, o Senhor estava falando com ousadia, com autoridade, e o Senhor estava, e eu gostaria que o Senhor anotasse, eu posso mandar depois por WhatsApp, mas o Senhor estava nesses países, Inglaterra, eu vi o Senhor ministrando em Portugal, Espanha, Haiti e Nigéria. E eu vi o Senhor, o pastor andando em regiões como lugares na África, eu não consegui discernir específico, talvez esses nomes é porque o Senhor vai voltar mais vezes, e também no Caribe. E eu vejo o Senhor, usando a sua vida, pastor, com sinais e milagres, e também o Brasil te aguarda. Eu vejo o Senhor ministrando em vários lugares no Brasil, com autoridade, com ousadia, e eu vi, é como se fosse o Senhor se preparando, como um jogador se aquecendo para esse momento. O Senhor sabe que o Deus vai te levar. E o que eu estou te falando não é novidade, eu creio que é confirmação de Deus. E como um guerreiro que está preparando para a batalha, afiando as espadas, a lança, e o Senhor tem preparado o seu coração, e o tempo de entrar nessa dimensão ministerial está chegando. Ele está falando, está chegando e não vai demorar. O tempo de o Senhor, pastor Daniel, ministrar com inglês para povos, expulsar demônios em inglês. E o Senhor chegar a um ponto que o Senhor vai falar inglês e vão te traduzir para outras línguas, que o Senhor nunca ouviu falar, para outros dialetos e outras etnias, e a base da língua que o Senhor vai usar não vai ser o português, vai ser o inglês. E esse tempo está chegando. Eu vejo a sua família indo junto, mas também vejo o Senhor específico, o Senhor, desculpa, mas foi específico para a sua vida, que essa palavra que eu recebi, e eu quero orar e declarar, concordar com o Senhor mais uma vez, com aquilo que Ele já tem falado e confirmado, e eu oro, Pai, que agradecendo ao Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na vida do pastor Daniel, toda preparação para isso, para ministrar nas nações, e como alguém que já foi em várias nações, Pai, eu, como agente do Senhor e como um ato profético, eu quero dizer, pastor Daniel, eu quero dizer que o Senhor e sua família é bem-vindo às nações. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, bom ânimo, força, ousadia, paciência na tribulação, porque o dia está chegando e não vai demorar, para a glória do Senhor Jesus. E o motivo que eu senti de Deus que era para falar em púlpito, porque é para que venha a ser registrado os nomes dos locais, e para que quando acontecer, venha acontecer como em alguns lugares eu já ministrei, liberei algumas palavras, e lá no Brasil eu fui numa igreja ministrar, e o pastor falou, Murilo, de pedrada você não morre, porque você liberou uma palavra para essa igreja e se cumpriu. E naquela época nem parecia que ia acontecer, e agora a gente vem tudo quanto é lado essas palavras se cumprindo. E eu creio que de pedrada não vou morrer dessa vez também, porque é assim que morriam os falsos profetas. E, bem, hoje eu gostaria de falar sobre um tema chamado Coram Deo, certo? Coram Deo é um termo em latim que foi base da reforma protestante, que significa uma vida diante de Deus. Coram significa diante. Deus significa Deus. Por que em latim, Murilo? Porque esse era um termo que resumia a crença, a doutrina da reforma protestante. O que significa ser cristão? O que significa ser uma pessoa temente a Deus? O que significa uma pessoa que segue a Cristo? Então, Martinho Lutero e João Calvino, eles desenvolveram essa doutrina no século XVI.
com o entendimento que a vida cristã ela não se resume dentro da igreja, ela está fora das quatro paredes da igreja. Ela se abrange todas as esferas da existência humana, no trabalho, na família, na sociedade, na espiritualidade. Então viver a vida coram Deo significa que não há divisão do secular e do sagrado. Significa que tudo que a gente faz, quer comamos, quer bebamos, que tudo venha a ser feito para a glória de Deus. Então esse entendimento surgiu como uma reação do modelo, ao modelo medieval, que colocava o clero, os pastores, os ministros, em um nível elevado, como se eles estivessem acima, como eles fossem semideuses. E aqueles que trabalhavam na vida cotidiana, no construção, como ferreiro, como doméstico, como mãe, como se eles fossem pessoas que vivessem uma vida secular, como eles fossem inferiores. Mas essa doutrina é uma doutrina antibíblica, porque a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então o Senhor, Ele nos chamou todos nós para sermos sacerdotes. Quem que é o sacerdote? Quem tem o chamado para ser sacerdote? Todos nós. Fala assim, todos nós somos sacerdotes. O que significa sacerdote? O sacerdote ele tinha uma missão de conectar as pessoas com Deus. Ele fazia sacrifício, ele fazia intercessão, ele fazia orações, ele fazia invocações à presença de Deus, ele fazia a reconciliação do povo a Deus, e esse é o ministério que Deus deu a cada um de nós, o ministério da reconciliação. O ministério de reconciliar todas as coisas. O que significa todas? Que nada está excluído. Então não tem nada que a gente faça, não tem nenhuma tarefa, nenhuma missão, nenhuma obrigação, que está fora do nosso sacerdócio. Vocês estão comigo? Amém. Porque todos nós estamos diante de Deus. Vocês creem nisso? Amém. Você pode ir debaixo da terra, para cima do ar, você pode ir para o fundo do mar, você pode ir para a caverna, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Não tem como a gente se esconder da presença de Deus. Ele está em todo lugar. Contudo, muitos de nós agimos de uma maneira como se Deus não estivesse vendo o que a gente está fazendo. E aí onde que vem Martinho Lutero e João Calvino com a doutrina de coram Deo. De que nós precisamos entender que Deus está vendo tudo. Que Deus ele está em todo lugar. E que nós precisamos parar de dividir as coisas. Eu mostrei, tem um slide aqui, e eu deixei a mensagem um pouco visual para ajudar aqueles que são mais visuais a entender. Rebeca, você podia passar para o slide, por favor? Esse aqui é uma heresia chamada dualismo. É uma heresia gnóstica que faz essa separação do espiritual superior e o material inferior. Mas tudo que existe aqui no material foi gerado no mundo espiritual. Então, algumas pessoas nessa ideologia, nessa separação do secular e sagrado, eles tratavam como o que eu faço dentro da igreja é sagrado, o que eu faço fora da igreja é impuro. É meu, é da minha carne. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que tudo venha a ser para Ele. Não tem nada fora da igreja que não está debaixo do senhorio de Deus, mas se estiver, nós devemos levar debaixo do senhorio dEle. Nós temos que submeter a Ele, porque Ele é toda honra e toda glória e todo louvor. E se Deus não tem glória, Ele não é glorificado no nosso trabalho. Se Deus não é glorificado na nossa alimentação, Ele não está sendo glorificado em todas as áreas na nossa vida. Vocês estão comigo? Então, esse entendimento significa que diante de Deus, que tudo é sagrado. Próxima imagem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer o quê?
façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de... Tem gente que só ora pela glória de Deus. Tem gente que canta para a glória de Deus. Mas na hora de comer, ele come só para encher o bucho. Parece, não, Deus, agora eu estou comendo, dá licença. Eu como o que eu quero. Será que é assim que Deus nos chamou para viver? Aí depois vem na igreja pedir oração, pastor, eu estou doente. Estou com colesterol alto, estou com diabetes, estou com câncer. Você já orou perguntando a Deus se você está comendo bem? Você está comendo a comida certa? Posso falar? Posso falar ou não? Eu estava em Cuba, a gente estava fazendo um trabalho missionário lá, e depois do culto, veio um rapaz, veio perguntar para a gente se a gente tinha isqueiro para acender um cigarro. Aí, e ele era da Holanda. E aí a filha do pastor estava com a gente, falou, toda orgulhosa, falou, eu não fumo, eu não tenho isqueiro, eu não fumo, eu sou cristiana. Aí ele falou, eu também sou, qual o problema? Ela falou, não, porque meu corpo é o templo do Espírito Santo. Ela falou, e tu bebe Coca-Cola? Ela falou, bebo. Então, não é templo do Espírito Santo não, porque isso acaba com seus ossos, com a sua saúde e com o seu sangue. Você não tem moral para falar de mim. E foi andando. Falou o que queria, ouviu o que não queria. Posso falar isso aqui ou não? Ou vocês querem que eu conte mentirinha, coisa para vocês ficarem à vontade? Para chegar mais tarde, comer tudo que é tipo de tranqueiro e depois pedir oração para colesterol baixar, pressão baixar, para diabetes, para o câncer ir embora. Vocês querem isso? Então posso falar, né? Então tá bom, obrigado. Então, Romanos capítulo 11, versículo 36 diz assim, pois dele e por ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém? Então se é todas as coisas, tudo tem que ser para ele. Eu vi um testemunho essa semana de um pastor, que ele falou que ele morreu. E ele falou que morreu, e depois que ele morreu, ele mudou a alimentação dele. E ele falou que quando ele morreu, ele teve um problema, e ele chegou a falecer, e ele viu todo o velório dele. Pastor Paulo, isso, pastor Paulo. Obrigado por lembrar, pastor. E ele viu as pessoas chorando, as pessoas se quebrantando e outras pessoas questionando Deus. Porque como que um pastor tão jovem daquele tinha falecido, tão jovem, tinha tanta promessa de Deus, tinha um chamado tão lindo, o ministério dele estava vento a popa e do nada Deus interrompe. E aí ele falou, Deus, eu tomou o que aconteceu? E o Senhor falou, não, eu estou te mostrando sua morte se você continuar desse jeito que você está. Eu te dei um corpo para você cuidar e você tem maltratado. E do jeito que você está, minhas promessas não vão se cumprir na sua vida. E as pessoas estão questionando a minha palavra porque você tem sido desobediente e mau mordomo do seu corpo. E aí ele pediu perdão a Deus. O Senhor trouxe ele de volta. A partir disso ele começou a se alimentar diferente. E tem inspirado outros pastores a ter um estilo de vida melhor. Então, minha mãe falava, o vaso é de barro, se não cuidar, quebra. E tem muitos de nós que não estamos cuidando e estamos quebrando o vaso de barro e não estamos vivendo coisa que Deus tem para nós por causa da nossa falta de mordomia. Porque nós consideramos que o nosso corpo é impuro. É a carne, isso aqui vai passar. Mas essa carne aqui é igual o dinheiro que Deus nos deu. É igual o carro, a casa que Deus nos deu. Nós não podemos tratar de qualquer forma. Nós temos que tratar com cuidado, com zelo. É o talento que Deus nos deu. Então, se Deus nos deu um, nós vamos multiplicar para 2. Nós vamos fazer ele melhor, entregar melhor. Senhor, foi o melhor que eu pude entregar. Eu me esforcei para cuidar. Eu não vou levar uma carcaça toda podre, não, porque eu tratei de qualquer maneira. Eu vou entregar uma carcaça limpinha, bonitinha ali, para a glória do Senhor Jesus. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 ao 5, diz assim, certo que tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, porque é santificado pela palavra e pela oração. E a palavra de Deus, nós recebemos de Deus, mas a palavra de Deus vai nos conduzindo.
como a gente deve se portar, como a gente deve comer, como a gente deve se alimentar. Gente, a palavra de Deus nos ensina tudo, até saneamento básico. Sabiam disso? Em Levíticos tem um texto que fala que você deve fazer as fezes fora da sua casa. Foi assim que nasceu o saneamento básico, onde que tem um cano que leva tudo para fora da sua casa e vai para fora, porque se ficar, atrai doença, atrai bicho, e aí a gente... Porque existe aquelas rituais de purificação no Antigo Testamento. Aquilo ali era para que o povo de Deus durasse muito tempo. Porque o povo de Deus ganhava muitas batalhas? Eu suponho, alguns estudiosos supõem, não era a presença de Deus manifestava, não era só no sobrenatural, mas era no natural, deles lavar a mão, ter uma boa alimentação. Quando eles iam dar um tapa na cara dos inimigos deles, já caía duro, porque estava tudo doente. Que eles comiam tudo quanto é tipo de porcaria. Eles, não, a gente não come esse tipo de carne, a gente não come isso, não come aquilo, porque o Senhor falou que era impuro. No momento eles não entendiam por quê, mas depois descobriu que muitas das coisas que eles estavam deixando de comer, estava protegendo a saúde deles. Eu preciso lembrar que o que os médicos falam para a gente não comer é a mesma coisa que os judeus já não comem. Então, para nós seguirmos uma vida diante de Deus, nós precisamos ter uma vida crucificada. Nós precisamos se crucificar com Cristo, nós temos que matar a nossa carne, porque a nossa carne quer fazer o que quer. E nós, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós não somos mais dono do nosso nariz. Nós somos servos do Senhor Jesus, e servo não manda no seu Senhor, é o Senhor que manda no servo. Em João capítulo 6, 38, Jesus nos dá o exemplo dizendo: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus, amém? Jesus viveu sua vida terrena em perfeita obediência à vontade do Pai. Ele reconhecia que tudo que ele fazia é sagrado, pois fazia diante da presença de Deus. Podemos seguir o exemplo de Cristo buscando fazer tudo para a glória de Deus, reconhecido que todas as áreas da nossa vida é sagrada. Colossenses 3, 23 e versículo 24. Queria passar o próximo slide, por gentileza. Diz assim: tudo o que fizerem, repete comigo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como? Para o Senhor, e não para os, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Dão glória a Deus aí, igreja. Tudo que a gente fizer, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. O que significa tudo? Tudo. Profundo, né? Não tem nada. De limpar o banheiro, de ficar na recepção, de dirigir o carro, de limpar uma casa, tem que ser para Jesus. Existe uma diferença quando você faz uma coisa para Jesus e quando você faz a coisa para o homem? Então, não tem que ter essa diferença mais. Porque toda vez que a gente está servindo alguém, a gente está servindo a Jesus. Porque quando a gente faz a coisa bem feita, aquilo ministra o coração daquela pessoa. Aí a pessoa pergunta: rapaz, tanta gente limpou minha casa, mas você é diferente. Você limpa os detalhes, você é capricha, olha, a menina antes aqui jogava o lixo debaixo do tapete, você não joga, você aspira de baixo. Eu levantei, eu vi, você faz coisa, você limpou atrás do rack, você limpa aqui. Eu não sei como que você arruma tempo, você dá um jeito para fazer tudo isso. Aí você pode dizer: é porque eu faço para o Senhor. O Senhor me ensinou assim, é para a glória do nome dEle. E aí a gente pode testemunhar com ousadia, com a autoridade que Deus está dentro de nós, que a gente faz com temor ao Senhor. Muita gente anseia ser usado por Deus. Missionário, um dia eu quero ser usado por Deus, que nem você. Eu quero pregar a palavra, eu quero ir para as nações. Querido, esse púlpito aqui, eu estou pregando a palavra aqui, mas existe vários púlpitos ao redor do mundo, em vários lugares. Existe púlpito em cada lugar que a gente está indo, aonde nós podemos pregar a palavra de Deus com ousadia. Eu queria mostrar a imagem de um irmão, que o nome dele chama William Wilberforce. William Wilberforce, ele era um jovem cristão eloquente. Ele tinha um dom de cantar e podia ser um ótimo pregador. Mas só que Deus falou para ele que o púlpito dele
não estava dentro da igreja. O púlpito dele estava no parlamento britânico. Deus o chamou para liderar um movimento de combate à injustiça social, que era a escravatura. Para William, o comércio de escravo era um pecado que a Grã-Bretanha tinha que se arrepender, ou ela seria condenada por Deus. Ele lutou vigorosamente por essa causa por quase 50 anos. 50 anos ele ficou falando, confrontando no parlamento os pecados da nação sobre a escravidão de pessoas. E parecia que ninguém estava ouvindo. Durante esses anos, ele conseguiu aprovar o fim do comércio de escravos, em 1807. Mas mesmo de acabar o comércio de escravos, continua a escravidão. Então, mais tarde, ele conseguiu a aprovação do Tratado da Abolição da Escravatura no Reino Unido, que aconteceu em 1833. E ele faleceu 3 dias depois de haver cumprido sua missão, deixando um legado para gerações futuras. Esse é William Wilberforce. Agora imagina se William Wilberforce deixasse de estar no parlamento, levando pautas políticas de abolição da escravatura, deixando, não, eu quero ser usado por Deus. Se ele tivesse essa separação, o parlamento, política impuro, a igreja é sagrado, talvez hoje ainda no Reino Unido estaria escravidão acontecendo. Mas ele falou, não, Deus falou que o meu púlpito é lá que eu vou pregar. Lá onde que eu vou pregar e confrontar os pecados da nação. É lá onde que eu vou pregar a justiça. Por mais que não seja atraente, por mais que as pessoas não gostem, mas eu vou pregar a palavra onde Deus me enviou. Então, o Corondale, ele nos leva a entender que não existe nada que a gente faz, até como eu mostrei no desenho de uma mulher amassando pão, fazendo comida, fazendo um bolo, aquilo ali é para a glória de Deus também. Todos nós temos uma responsabilidade para com Deus. É isso que o Corondale nos leva a pensar, a entender. Gostaria de mostrar o próximo slide? Que diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo... antes de falar, eu queria ler esse texto de Abraham Kuyper, que era um grande pensador cristão. Ele dizia que a verdadeira religião é aquela que se estende para fora dos portões da igreja e permeia todas as áreas da sua vida. No próximo slide, eu gostaria que vocês pudessem ver, nessa imagem bem fofinha, que fala que o Corondale significa que todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16, diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem. Repete comigo, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, em tudo nós temos que ser santo. Santo significa separado, significa puro. Então quer dizer que tudo que a gente faz, a gente tem que purificar ao Senhor, apresentar. Existe uma responsabilidade, é um trabalho. A vida cristã não é uma vida de vacation. Tem gente que acha, eu não sei se eu quero receber Jesus, mas eu preciso de Jesus porque as coisas vão ficar fáceis. Não sei quem mentiu para você, não vai ficar não. Você tem que trabalhar. O seu trabalho é 24 horas. Porque quando você chega em casa, você tem que trabalhar cuidando da sua família. E tem dia que você não está com paciência. Mas você tem que ter paciência. Eu todo dia sou esmerado lá em casa. Deus usa minha esposa para me afiar. E às vezes eu quero chutar o pau da barraca, mas eu lembro, eu sou crente. Deus está vendo tudo. Aí o que eu faço? Eu vou lavar os pratos. Eu vou jogar o lixo fora. Eu vou ajudar, porque o que eu faço, Deus está vendo. Então, para nós servirmos a Deus, nós não podemos ter preguiça. Nós precisamos ser dependentes e ter a missão de trabalhador, atitude de trabalhador. Você quer vacation? Lá no céu vai ter. Não sei, na verdade, né? Vai que Deus tem um trabalho para a gente lá, né? Tem casa, não sei como é que vai ser a manutenção, não sei se... Porque, se nós entendermos que trabalho é sagrado, e Jesus trabalhou, e ele falou que o pai dele trabalha até hoje, eu acho que talvez a gente esteja errado, pensando que lá no céu a gente vai ficar numa rede, olhando para as ruas de ouro,
pescando num laguinho. Gente, trabalho é sagrado. E veio parece que entrou uma cosmovisão no nosso meio, de que trabalho é maldição, mas trabalho é bênção, porque ele produz, ele gera a vida, ele agrega na vida das pessoas. E seja o trabalho que Deus chamou você a fazer, pode ser pesado ou pode ser simples. Pode ser um trabalho de muitas horas, pode ser um trabalho de poucas horas. O importante é que o trabalho que você está fazendo em obediência a Deus. E aqui trazendo mais outro ponto para a vida, de forma prática, eu gosto de ser prático, não gosto de falar de conceitos abstratos. Se tudo que nós fazemos é para a glória de Deus e o trabalho é para a glória de Deus, então quando a gente vai escolher o trabalho, a gente tem que perguntar para Deus: Deus, é esse o trabalho que o Senhor quer que eu pegue? Tem gente pegando trabalho porque dá mais dinheiro. Tem pais que se dizem cristão que falam para os filhos: meu filho, você vai fazer trabalho porque vai te dar muito dinheiro. Não. A gente não ensina isso para os nossos filhos. A gente, meu filho, você vai fazer, primeiro você vai orar, vai conversar com Deus e vai descobrir qual é a sua vocação. Se Deus falar para você ser missionário, você vai ser missionário. Se Deus falar para você ser empresário, você não vai ser missionário, não. Se Deus falar para você ser médico, você vai ser médico. Se Deus falar para você assistente social, você vai ser assistente social. Se Deus falar para você ser construtor de carpintaria, você vai ser construtor de carpintaria. Porque você não vive para você vive para Deus. Mas nós agimos com a mentalidade secular. Aí como é que o pai que tem uma mentalidade secular fala: não, meu filho, você precisa de dinheiro? Por quê? Ele acha que Deus tem nada a ver com a vida secular, com a vida fora da igreja. Fora da igreja você decide o que dá mais vantagem, que ganha mais dinheiro, o que é melhor para você. Dentro da igreja é o que é o melhor para Deus. Não, dentro e fora da igreja é o que é o melhor para o reino de Deus. Amém? Dá glória a Deus à igreja. Porque quem é que diz isso? Buscai primeiro e as outras coisas. Quem está falando é o Murilo? Então por quê? Como a gente acha que a gente tem autoridade de dizer que a gente está buscando o reino de Deus primeiro, sendo que a gente só busca no domingo e segunda a sábado a gente está tomando decisão como se Deus não tem nada a ver com a nossa vida? Então, para que nós tenhamos autoridade para dizer que nós buscamos primeiro o reino de Deus, todas as nossas decisões têm que estar submetidas ao senhorio de Deus. Gente, essa mensagem aqui é a mensagem de treinamento missionário. E Deus está treinando missionários nessa igreja. Essa aqui é uma mensagem de uma semana. Ainda bem que o culto termina 3 horas da tarde. Estou brincando, fiquem em paz, estou brincando. Então, a palavra, uma coisa muito interessante, a palavra trabalho é a mesma palavra que a palavra adoração no hebraico, que significa avodar. Que em hebraico se fala avodar, e a mesma palavra é adoração. Elas são conectadas, elas têm a mesma raiz. E nós precisamos entender que o nosso trabalho, ele é a adoração ao Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Obra. A obra não vai te salvar. Mas a obra, ela mostra o fruto da nossa salvação. Ela confirma da nossa salvação, porque as nossas atitudes, ela é a atitude de alguém que é salvo, que tem o Espírito Santo na sua vida. Então a fé sem obra, ela é... Então tem obra, tem trabalho, tem ação. A fé não é só de boca para fora, ela está em tudo que a gente faz, não em tudo que a gente imagina, não em tudo que a gente pensa, mas ela está nas nossas ações. Então Filipenses, capítulo 2, versículo 8, Paulo fala assim, Paulo descreve a obediência a Cristo, a vontade do Pai. Ele diz que achando em forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte de cruz. E a nossa obediência, às vezes, vai levar a gente a trabalhar em lugares que a gente não quer trabalhar. Por que isso é tão importante? Porque se Deus te chamou para trabalhar num lugar, você tem que perseverar até Deus te tirar daquele lugar. E se Deus mandou você se dedicar no ministério, como nesse tipo de ministério religioso, no meu caso, o Senhor me chamou para me dedicar para o ministério. Agora vocês não acham que eu tenho agonia de arrumar outro trabalho? Vocês não acham, não? Eu me lembro, eu estava com um green card, aí depois Deus me deu a cidadania, eu falei: Deus, e aí? Como é que a gente faz?
eu estou com tempo livre aí e tal, eu podia arrumar outro trabalho, eu podia fazer outro dinheirinho tal, porque é difícil Deus ministrar esse povo aqui nos Estados Unidos, a maioria do povo está ocupado, como é que eu vou servir esse povo? Então, quando eu estou ocupado, eu vou me ocupar fazendo um trabalho. E Deus falou, eu não te chamei você para fazer esse tipo de trabalho, eu quero que você esteja à minha disposição. Ah, mas Deus, eu quero fazer outra coisa. Então se prepare, vai estudar, vai ler. Fiz 4 graduação, 4 pós-graduação, 4. Fala, mas Deus, como? Eu te chamei para que você venha fazer esse trabalho. E para que você se dedique para isso. Aí hoje, louvado seja o nome do Senhor, Deus não tem deixado faltar nada na minha casa. E porque eu tenho me dedicado ao meu trabalho, eu tenho, com autoridade, podido encorajar até alguns pastores que não têm se dedicado para a igreja, que não têm dedicado tempo para os membros, onde as ovelhas têm negligenciado, e falam, não, pastor, você consegue, porque eu consigo. Você consegue se dedicar para o ministério. Você consegue, ora, conversa com Deus, porque eu falei para Deus, eu perguntei Ele várias vezes, e Deus falou, eu quero que você dedique para isso. Mas eu sei também, se Deus falar, Murilo, eu quero que você saia do ministério da Rich Nation, eu quero que você pare com o trabalho, esse trabalho missionário que você está fazendo, que é o que você trabalha na construção, limpando casa, como empresário, como que for, eu sei que ainda assim, o que eu estou fazendo em qualquer outro trabalho é sagrado, porque eu não faço para mim, eu faço em obediência a Deus. Posso ouvir um amém aí? Porque é para Deus, eu não trabalho para mim. Então se eu for trabalhar em qualquer outro lugar, em qualquer empresa, dentro ou fora da igreja, tem que ser para Deus. Porque eu posso estar aqui nesse púlpito hoje, amados irmãos, pregando a Bíblia Sagrada, falando de um Deus Santo, e estar fazendo isso com o coração longe do Senhor, secularizado. Mas como missionário? Você está falando de Deus, Deus está te usando, Deus está falando, mas eu posso estar aqui fazendo isso de uma forma secular, servindo o Deus desse século que é Satanás. Como? Fazendo aqui para ganhar dinheiro, subindo nesse púlpito atrás com segundas intenções, fazendo para ficar famoso, para me aparecer, para ter as pessoas olharem para mim, para me admirarem, para conseguir algum benefício. Aí eu estou sendo secular. Mas como que você prega de uma forma santa? Fazendo, pregando, ouvindo a voz de Deus, obedecendo ao Senhor, me submetendo, fazendo com excelência, me preparando, estudando, falando apenas o que o Senhor me permitir, e fazendo com a motivação de que se ninguém receber, se as pessoas desprezarem essa mensagem, ou eles receberem ou não, e dizer que a palavra foi ruim, foi maravilhosa. Eu preguei a palavra exatamente como Deus mandou. Então, nós precisamos crer em Jesus. Mas o crer é alinhado com a fé, e a fé sem obra é morta. Então se a gente crê, a gente vê a glória de Deus. Mas então quer dizer o quê? Quando a gente faz as coisas, vocês estão comigo? A fé sem obra é morta. Então quando a gente faz as coisas, como o irmão mencionou aqui, a criança do guarda-chuva orou para Deus, as pessoas estavam orando para que Deus fizesse chover, o menino foi e pegou o guarda-chuva, porque aqui vai chover, então já vou agir. Então, se Deus quer me usar em todas as áreas, eu já estou no posicionamento como um missionário, como alguém, um obreiro do Senhor, e tudo onde eu estiver. Próximo slide diz assim, um grande pensador cristão chamado D.A. Carson fala que a vida corondeu é uma vida em que todas as ações são realizadas em submissão à sua vontade e para a sua glória. Eu gostaria de contar essa história da Susanna Wesley. Susanna Wesley, ela nunca pregou um sermão na sua vida. Ela nunca subiu num púlpito. Ela nunca teve oportunidade numa igreja. Nunca publicou um livro. Ela nunca fundou uma igreja. Mas a Susanna Wesley, ela é conhecida como a mãe do metodismo, por causa dos seus 2 filhos, John Wesley e o Charles Wesley. John Wesley era um teólogo, evangelista, e ele era o Billy Graham da época dele, ao qual ele ganhou milhões de pessoas para o Senhor Jesus, com pregações evangelísticas no Reino Unido e aqui nos Estados Unidos também. Ele foi uma pessoa que Deus usou para um grande avivamento na Inglaterra.
O avivamento do coração aquecido. E o seu irmão Charles Wesley foi pastor e compositor, e ele compôs mais de 6.000 hinos. Ambos foram fundadores da denominação metodista. Vocês já viram a igreja metodista por aí? As suas biografias, os seus filhos escreveram, eles honram os seus grandes feitos à sua mãe, que os criou no caminho do Senhor, ensinou a palavra, serviu de exemplo no que ensinava. Ela se dedicou inteiramente à criação e educação dos filhos. Ela fazia cultos domésticos, e com eles, e os vizinhos perguntavam se podia participar. E numa reunião, na casa dela, chegou a reunir 200 pessoas na sua casa. Antes de falecer, ela viu seus filhos contribuírem para a conversão de milhares de pessoas no Reino Unido. Susana Wesley nunca pegou o microfone numa igreja, nunca cantou no louvor, não é conhecida por isso. Ela foi conhecida como uma boa mãe. E tem muita mãe falando: ai Deus, o que eu posso fazer? Qual é o meu ministério? Olha cá o seu bebezinho aqui, olha o discípulo que eu te dei para cuidar. Olha o discípulo que eu dei para você cuidar, para ensinar a palavra. E você assistindo novela, na sala. Olha aqui, ó, o seu ministério. Aqui é o púlpito, eu te dei um membro da igreja 24 horas para você ministrar aqui, ó. Para você orar, interceder e ensinar a palavra. Para você trabalhar, ser boa mordoma dele, para quando crescer ele não venha desviar do meu caminho. Mas tem irmão não, quem vai ensinar é a irmãzinha da escola bíblica dominical. É o pastor. Não. O pastor da sua casa, com todo respeito, pastor. Eu não sei se o pastor, eu espero que o pastor concorde. Mas quem chamou para pastorear os seus filhos foi você. Se você é pai ou mãe, quem Deus chamou para pastorear foi você. Você recebe a palavra no domingo e você leva para casa, não só no domingo, porque a nossa palavra não deve vir no domingo, tem que ser o pão diário, todo dia o nosso devocional, meditando na palavra do Senhor. Aqui é mais para Deus dar um norte, uma visão para a semana, mas todo dia a gente tem um pão de cada dia que a gente recebe e a gente repassa. Então, o último ponto, o quórum deu. O quórum deu, eu já tinha falado, só para revisar, né? Eu gosto de educação, nós estamos construindo a escola, então eu gosto de explicar as coisas um pouquinho didático, então eu quero lembrar os pontos que a gente já trabalhou. Ponto número 1, a vida quórum deu significa que a nossa vida é uma vida diante de Deus e tudo é sagrado. O número 2 é, todos nós temos responsabilidade com Deus. Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma tarefa de servir ao Senhor em todas as áreas. Então, o número 3, o último ponto, significa que nós necessitamos depender de Deus em tudo. Eu gosto dessa imagem, é um papai ensinando o filho a fazer um pastel, né? Parece um pastel ali, confeita. E ele ali segurando a mão do filho. E é assim que papai quer que a gente trabalhe com ele. Ele quer segurar a nossa mão. Ele quer estar ali juntinho com a gente. Mas a gente quer ser adulto. A gente quer ser grandinho. Mas se a gente não entrar no reino de Deus igual criança, a gente não vai conseguir participar desse reino. Porque o reino de Deus não é só religião. O reino de Deus é saúde, é economia, é ciência, é saneamento básico, é carpintaria. O reino envolve todas as áreas, é educação, é ciência, esporte, lazer. Reino não é só religião, reino é todas as áreas. Que reino é esse que é só dentro da igreja? O reino tem que expandir todas as áreas. A igreja do Brasil, por muitos anos, negligenciou o governo, negligenciou o judiciário. Aí agora fica chorando, pedindo para Deus ficar fazendo milagre. O milagre é você ter estudado, perguntado a Deus: Deus, o Senhor quer me usar lá? Não, eu queria cantar na igreja. Não, mas Deus falou para tu estudar direito, para você fazer advocacia, para você ser um ministro do Supremo. Não, mas fica orando, chamando que é o filho do cão. Quem desobedeceu foi muitos de nós. É muito difícil, não quer estudar não. Aí a gente fica, não sei, a gente é muito espiritual, Não sei se é isso
a gente carregou do misticismos, que a gente veio das nossas, talvez, coisas do mundo, religiões antigas que a gente participava, ao qual a gente acha que tudo é só, parece não tem que fazer nada, é só orar. Não, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se candidatar, tem que falar suas pautas, tem que fazer a sua parte. Mas tem gente que parece que estudou a Bíblia dele, foi o conto de fada da Alice das Maravilhas, que é tudo uma varinha de condão, pai, bate e as coisas mudam assim. Não é sempre assim, não. Deus quer usar a gente através do nosso trabalho, do nosso esforço também, porque o nosso trabalho, o que a gente está fazendo, Deus está nos moldando, Deus está trabalhando, e isso glorifica Ele. Aí tem gente que fala, o Nordeste está assim, o Nordeste está assado, isso é a coisa do Nordeste. Estamos lá evangelizando. Aí o pessoal fica desesperado. Gente, vamos fazer um acordo? Precisa falar agora, deixa eu te contar, eu quero saber se entra. Em vez de ficar reclamando, toda vez que você fica ansioso, e você vê as coisas ruins, em vez de ficar reclamando, vamos fazer duas coisas. Uma, orar. E quando orar, vamos perguntar a Deus, o que eu posso fazer em relação disso? Mas não vamos, agora, calma. Não é postar na internet, não, que tem um monte de gente postando, não está acontecendo nada. Postar, todo mundo posta. Eu estou falando de ação, obra. Deus, o que eu posso fazer? Eu vejo essas coisas, notícias, eu nem me abalo. Eu oro e protrego a mão de Deus de novo. A gente está lá no Nordeste, evangelizando a escola, formando líderes, nas jovens na faculdade. Daqui a alguns anos, a gente vai ver o fruto disso aqui. As pessoas estão falando, criticando, xingando, nós estamos trabalhando. Deixa eu falar. Um dia eu fui postar algo na internet, eu senti o Espírito Santo falar assim, eu te autorizei? Falei, não. Então, por que você está postando? Mas Deus, você não tem autorização. O embaixador de Cristo não fala o que quer. Ele só fala o que o governo dele autorizou. Você não está agindo. Se eu posto na minha internet o que eu quero, eu estou agindo como o Murilo. Mas se eu posto na internet o que Deus permite, eu estou agindo como embaixador. E como embaixador, eu não posso ficar jogando conversa fora, porque quando eu falar, as pessoas têm que ouvir, porque eu estou falando com autoridade. E tem muita gente perdendo autoridade, porque está falando toda hora e na hora que não é para falar. Está agindo igual um cidadão normal. Ah, todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo, você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo mundo está postando, todo mundo está falando, todo mundo está reclamando, mas você não é todo mundo, você é embaixador. Imagina o embaixador ficar falando toda hora igual todo mundo, igual todo cidadão civil. Você não é um cidadão civil, eu não sou cidadão civil, eu sou embaixador. E eu tenho que ter temor naquilo que eu falo, eu tenho que ter temor nas pautas que eu entro. Como que eu percebi isso? Eu conheci o embaixador Roberto Collin, que foi embaixador do Brasil na Estônia. Ele foi o primeiro, eu não sei se você sabe, a primeira embaixada na Coreia do Norte foi a embaixada do Brasil. O Brasil foi o primeiro país a construir uma embaixada na Coreia do Norte. E eu conheci o embaixador que abriu essa embaixada. Ele foi transferido para a Estônia, casado com a russa. E como a Estônia é um país pequeno, aí ele chamou os brasileiros para almoçar junto, fez um 7 de setembro, depois conversamos, passou o cartão e a gente marcou um café. E aí eu perguntei para ele sobre o cenário político global, ele me falou algumas opiniões, algumas sugestões que ia acontecer se tal candidato ganhasse, se outro não ganhar, algumas coisas estão acontecendo agora, ele já previa mais de 10 anos atrás. E eu perguntei para ele, e o governo brasileiro, o que você acha, que tal governo? Ele falou, isso eu não posso falar, porque eu sou embaixador. Esse aqui eu só posso falar isso, porque é o que eu sou autorizado a falar. A rainha da Inglaterra morreu, faleceu faz pouco tempo, né? Menos de um ano. Passou presidentes dos Estados Unidos. Eu acho que foi a rainha que enterrou mais presidente na história. Passou vários primeiros-ministros do Reino Unido, de direita, de esquerda, de centro. Passou várias crises. E ela lá. Começaram a desenvolver, ela viveu tanto que disseram que ela era ET, que ia viver igual Matusalém,
e que não sei o quê, até que tanto de povo encheu tanto saco que a bicha foi embora. Mas uma vez a Inglaterra estava numa crise política tão grande. Escuta, irmãos, escuta, para a gente não pecar de novo e não fazer o mesmo erro que a gente fez recentemente. Escuta, por favor, de coração, você não escuta isso aqui. Porque vai vir de novo ano que vem e a gente vamos errar de novo não, segunda vez não. Aí chamaram a rainha da Inglaterra, olha rainha, o negócio está ruim aqui no Reino Unido, está em crise, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e a gente precisa que você apoie um partido político. E apoie o partido tal. Ela falou, eu não posso. Mas você é soberana, você pode. Falou, o partido político está abaixo de mim. Eu estou acima. O partido político defende interesse político. Eu defendo interesses do Reino Unido. E se eu defender um partido, eu estou rebaixando ao nível comum. Minha esposa teve essa reflexão, ela compartilhou comigo. E aquilo ministrou profundo. E a gente chegou entendendo assim, muitos de nós estamos nos rebaixando a partidos políticos, quando nós temos uma mensagem do reino que é superior. E tem pastores e líderes e cristãos que perdeu a autoridade de falar para não cristãos, porque defendeu o partido em vez de defender o reino de Deus. Posso falar? Tem cristãos, olha só como que os valores de partidos estão abaixo. Partido é igual time de futebol. É o meu é melhor, o seu é pior. Mas o reino, ele é bom para todo mundo. E aí o que acontece? Aí quando fica nesse partidarismo, esse espírito de divisão que é maligno, tem gente que está deixando de falar com o outro. Bonito. Bonito, crente, deixando de falar porque o outro é de outro partido. Lindo. Rasgou a Bíblia e começou a ler o partido, a pauta política. Lindo. Vai chegar no céu... Mas eu falei para você não fazer isso. Não, mas Deus, eu estava defendendo um político tal. E aí sua família, ninguém quer falar com você. Se você defendesse o meu reino, e você fosse embaixador, hoje você estaria ministrando, orando, as pessoas estariam te ligando para pedir aconselhamento. Hoje as pessoas fogem de você. Porque você, em vez de agir como embaixador, você agiu como um cidadão comum. Posso falar? Tem gente que foi chamado para política. Eu não fui. Eu quis postar um negócio. Deus falou, eu te chamei para isso? Não, então para. Sai fora. Essa não é a esfera que eu te chamei. Eu não te chamei para a esfera da política. Eu chamei para outra esfera. Chamei você para a esfera da educação. Chamei você para a esfera da igreja. Mas não para a política. Sai dessa. Porque eu não te autorizei. Então, o que eu posto, o que eu falo, Deus está vendo. Posso falar? Deus está falando com alguém aqui? Teve uma jovem aqui de Harvard, foi lá em casa visitar uma amiga nossa, pós-doutora em Harvard, falou, Murilo, eu tenho uma colega que não é cristã, e ela precisa de oração, eu posso levar aí na sua casa? Pode. Ela chegou lá em casa, fazendo doutorado aqui em Harvard, foi lá, toda ariscona, tentando ver, ela sabia que a gente era cristão, aí conversa vai, conversa vem, no final, ela chegou para nós e falou assim, eu tinha uma visão totalmente dos cristãos, mas eu vi aqui, quando eu cheguei aqui, vocês não falaram nada de política, vocês quando for falar de Deus, vocês explicaram a palavra para mim, e vocês falaram com respeito, com amor. Quando eu chegar em casa, no Brasil, eu quero ir para uma igreja. E essa jovem, eu te digo, talvez vai ser uma futura ministra da saúde no Brasil. Mas se eu fosse entrar em embate político, rebaixasse, saísse daqui de embaixador, fosse um cidadão qualquer, ela voltar para o Brasil com mais ódio de cristão. Então, coram Deus significa depender de Deus em tudo. Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6 diz assim, confie no Senhor de todo o seu e não se apoie no seu próprio reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, todos, e Ele endireitará as suas veredas. João capítulo 15, versículo 5 diz assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, olha o paizinho, olha o papai ali segurando a mão do filho. Imagina isso aí, se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dará muitos frutos. Pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Sem mim. Eu quero, leva essa imagem, tira uma foto com seus olhos, do papai segurando a mão. Quando for cuidar da casa, limpar, deixa papai segurar sua mão. Quando você for preparar um projeto, um orçamento para o cliente, não faça para explorar. Não minta, não engane, não sonegue. Seja íntegro em todas as áreas. Faça como Jesus estivesse fazendo. Mande o recibo, o invoice do jeito que Jesus ia mandar. Atenda como Jesus ia atender. Porque é assim que a gente vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu tive a experiência de trabalhar com cristãos que, meu Deus do céu, era uma vergonha. Um trabalho porco. Um trabalho mal feito. Um trabalho preguiçoso. Recentemente eu tive uma experiência traumática de contratar uma pessoa para fazer um trabalho e foi, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, meu Deus, como o nome de Jesus foi envergonhado com essa pessoa. De mentir, de enganar, de atrasar os compromissos, de desonrar contratos. Isso não é a forma que nós cristãos fomos chamados para viver. A vida com Deus, como disse o grande teólogo J.I. Packer, fala assim, a vida com Deus, próximo slide, obrigado Rebeca. Diz assim, a vida com Deus é uma vida que é vivida em total dependência de Deus em todas as áreas, reconhecendo que a vida só pode ser vivida plenamente na presença de Deus. Por isso que os judeus usam aquele quipazinho na cabeça, que é uma lembrança de que Deus está acima de mim. Deus está sobre mim. Ele está vendo tudo que eu estou fazendo. E aquilo ali é para lembrar, para trazer temor do Senhor. Que Ele está sobre a gente. Não precisa disso. Por favor, para. Tem gente que que legal, eu vou começar a usar aqui. Não precisa, isso é presepada. Não precisa. Tem gente que vem com os negócios, quer costurar o véu de novo, quer reconstruir o templo. Não, já quebrou, já. O véu foi rasgado, tem gente que quer costurar de novo. Acha que o que eles estão fazendo lá é melhor. Não, o melhor é o que nós temos, que é a graça de Deus. Para. Mas eles têm isso aqui, uma lembrança que Deus está acima. Olha, na Bíblia a gente vê várias profissões. Abel era pastor de ovelhas, José era administrador. Deus estava usando José ou não para administrar? Davi era rei, governante. Moisés era o que? Legislador. Neemias era o que? Copeiro, construtor. Daniel era o que? Governador. Débora era juíza. Docas, costureira. Priscila e Áquila faziam tendas. E você faz o quê? Essa é a sua missão. Esse é o seu sacerdócio. Eu gostaria de encerrar compartilhando a história de uma última pessoa, chamada Josicleuto. O Josicleuto, o apelido dele era Fofo, porque, ele era fofinho. O Fofo, ele era uma pessoa divertida, uma pessoa dinâmica, amava o Senhor. Fofo, ele veio de uma família muito pobre, lá de Maranguape, do Ceará. E Fofo sonhava de um dia ser um missionário. Fofo queria pregar a palavra de Deus, ele queria ser um evangelista, ele queria estar aqui no púlpito, igual eu estou aqui pregando para vocês essa manhã. E ele falava, ai Deus, eu queria um dia pregar a tua palavra. E aí o Fofo pregava, e o Fofo não tinha dom para pregar a palavra. Gente, o Fofo ia pregar, dava oportunidade para ele falava de tudo, menos aquilo que ele falou que ia falar. Ele ia para lá, era para cá, ele era engraçado, fazer as pessoas rir, ele era dinâmico, mas ele não conseguia pregar. Daí passou a equipe da Jocum, jovens com a missão lá na igreja, e foi pregar uma palavra. E desafiou aqueles que queriam ser missionário, que viessem fazer o treinamento da Jocum. Aí o Fofo viu, essa é uma oportunidade, eu vou, não sei como eu vou pagar, mas eu vou. Foi para a Jocum, fez o treinamento missionário, foi para o prático, foi fazer as viagens missionárias, e aí o pessoal chamava ele para pregar. Um fiasco. Fofo não conseguia pregar. Fofo, ele ficava nervoso. Fofo viajava na maionese. Fofo não conseguia conectar os pontos e ter uma boa melédica. Fofo, e aí as pessoas viram que o Fofo não sabia pregar, pararam de dar oportunidade para ele. E aí ele foi estudar a Bíblia, foi fazer um treinamento teológico. E aí quando fez treinamento, após fazer o treinamento, viu, nada mudou. Fofo não conseguia pregar. Ele não tinha um dom, gente, mas ele queria pregar no púlpito. Até que um certo dia, o Senhor
se revelou a ele. Mas antes de revelar aonde que o Senhor se revelou, eu quero dizer para vocês, o Fofo tinha um dom. O Fofo era cozinheiro. Gente, o Fofo cozinhava igual ninguém. O Fofo, quando ele cozinhava, a gente sentia a presença de Deus. Você sentia amado, você sentia cuidado, você sentia alegre. O Fofo, quando ele cozinhava, ele era uma pessoa feliz. Ele dançava, ele pulava, ele chamava... Gente, ele tinha umas coisas assim, não era esquisito. Por isso que as pessoas chamavam ele de Fofo com tranquilidade. Ele chegava na casa da pessoa e falava, eu vim aqui te visitar, mas eu não quero... Ele falava assim, você não vai fazer nada, você vai sentar e eu vou cozinhar para você. Ele cozinhava, e ele falava assim, eu quero te honrar. Senta aí. Não, senta que eu vou cozinhar para você e vou ministrar na tua vida. E ali Deus usava a vida do Fofo. Deus dava a palavra. Quando ele estava cozinhando, ele fluía no Espírito Santo. Você ia trabalhar na cozinha, era o melhor momento, era trabalhar quando o Fofo estava na cozinha. O Fofo, às vezes, na Jocum, as pessoas faziam doação, e tem os crentes que gostam de dar resto para a missão. Tem crente que fala assim, você é missionário, você come qualquer coisa. Tinha uns irmãos que davam o resto de comida de doação, davam umas torradas duras lá para a gente quebrar o dente. Aí o Fofo, dava uma receita para o Fofo, aí o Fofo falava, ele orava, às vezes dava para ele cozinhar para 30, 40 pessoas, e ele orava assim, como é que eu vou fazer esse molho? E aí o Espírito Santo dava a receita para ele, e ele conseguia alimentar a multidão. E aí, ele estava lá na cozinha, e o Senhor chegou pro Fofo, e ele falando, Deus, como assim? Fulano foi para a China, outro foi para a África, outro foi para outra nação, e eu até hoje não fui para nação nenhuma. Gente chegou mais cedo que eu estou aqui mais tempo na base e nunca fui para nenhuma nação. E aí Deus falou para ele, Fofo, você não foi para nenhuma nação ainda, porque você tem recusado o púlpito que eu te dei. Ele falou, onde que está meu púlpito, Senhor? Ele falou, meu púlpito está dentro da cozinha. Quantas vezes eu te usei na cozinha? Quantas vezes eu usei a sua vida para multiplicar o pão para outras pessoas? Quantos milagres, quantas receitas que eu te dei, Fofo? Quantas pessoas que entraram deprimidas nessa cozinha, ou quando comeram a sua comida saíram alegres, saíram satisfeitas, sentiram amada? E ali ele se ajoelhou na cozinha. Ele pediu perdão a Deus por ter pecado, desobedecido ao Senhor e querer viver o chamado dele do jeito dele. E aí ele falou, Senhor, me perdoa, Senhor, por resistir ao teu chamado, querer fazer do meu jeito. Aonde o Senhor quiser me enviar, eu vou. Se esse é o meu púlpito, eu vou aceitar. E a partir daquele dia, o Fofo começou a cozinhar com outro tipo de amor, com outra disposição, com outra alegria. Tempo depois, o Fofo recebeu o convite para ir para a África do Sul, com tudo pago, com todas as despesas. Ele chegou lá no meu quarto, pediu, Murilo, preenche o formulário para mim, porque me chamaram e falaram que só eu preciso de formulário, o restante eles vão cobrir. Ele foi para a África do Sul, depois voltou e recebeu vários presentes, convite para ir para a Suíça, para a Alemanha, com tudo pago. Porque as pessoas sentiram amadas, as nações que passavam lá na África do Sul, as pessoas eram o ministério e queriam abençoar a vida dele. O Murilo, estava essa camisa aqui, $200, foi um missionário americano que me deu, outro, isso aqui foi um empresário que me deu esse computador, ele começou a ganhar um monte de coisa. Ele falou, tudo começou quando eu aceitei o meu púlpito. Um certo dia, eu recebi uma ligação, eu estava em Curitiba, e era uma pessoa da base, falando, Murilo, por favor, ore por nós, porque o Fofo faleceu. Ele morreu, teve um acidente. Desculpa, eu sempre choro quando eu lembro do Fofo. E nós vamos ligar para a família dele, e nós estamos de luto, e estamos pedindo Deus sabedoria como falar para a família dele que ele faleceu na África do Sul. Foi o que eu vou orar. Eu fiquei em choque. E aí eu fui chorar e entrei em luto. Falei, não acredito, gente, como assim o Fofo? Falei com ele faz pouco tempo, ele morreu, como assim, tão jovem, com 30 e poucos anos. Aí eu fui olhar lá no Facebook, não acredito, eu tenho que olhar, vou ver. E quando eu fui no Facebook, tinha gente da China, da Alemanha, da Suíça, dos Estados Unidos, da Europa, da Inglaterra, louvando a Deus, escrevendo mensagens de gratidão a Deus pela vida do Fofo. Aí eu falei, Deus, eu queria tanto que o Fofo ressuscitasse agora e ver quantas nações ele tocou na cozinha. Quando o dia que ele aceitou o púlpito dele, parou de resistir, o Senhor usou a vida dele para tocar nações.
E muitos de nós estamos deixando de alcançar pessoas que precisam alcançar, porque a gente acha que o púlpito nosso está aqui em cima. Um dia eu vou chegar lá, mas Deus já te colocou no seu púlpito agora. Porque aonde a gente está, nós temos um Deus todo-poderoso que está sobre nós, e Ele está o tempo todo buscando alguém que usar. E Deus quer te usar essa semana, Deus quer te usar na tua casa, Deus quer te usar com o teu filho, Deus quer te usar no seu casamento, Deus quer te usar no seu trabalho, por mais que pareça normal, Ele não é. Ele é sobrenatural, porque você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que estão fazendo. Pense comigo assim, você limpar o banheiro, você acha que vai fazer o banheiro mais importante? Talvez você ache que não. Mas se a rainha da Inglaterra, o rei Charles, limpar o seu banheiro não vai ficar importante? O que vai ficar importante? O banheiro ou a pessoa? O banheiro. Por quê? Porque não foi a pessoa que fez. Quem fez é que dignifica o trabalho. A gente tem uma mentira que fala, o trabalho dignifica o homem. Não, é o homem que dignifica o trabalho. Porque quem está fazendo esse trabalho não é qualquer pessoa, é o filho do rei, é uma princesa que está fazendo. Então se a princesa limpou, respeito. Um príncipe, o rei limpou, respeito. Então quando a gente trabalhar, a gente tem que trabalhar que a gente não está fazendo trabalho de escravo, a gente está trazendo trabalho de príncipe e princesa, porque nós estamos servindo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que a gente faz com má vontade, porque a gente trabalha como se estivesse sendo escravizado. Nós não somos escravizados, nós estamos governando com Deus. E se não estamos governando, não estamos sentindo, nós precisamos de uma revelação de Deus. Então como é que deve ser? Rebeca, mostra para mim o último slide. Próximo slide. Aqui é o dualismo, isso aqui é heresia, separados, espiritual, outro lado sagrado. Próximo, por favor. Esse aqui é o corondeu. Deus está acima e dentro está a nossa família, o nosso trabalho, o nosso descanso, o nosso lazer, as nossas amizades, a nossa comida. Tudo está ali, debaixo do senhorio dele. Ele governa sobre tudo, sobre todos. Não está fora, está tudo dentro, está tudo debaixo do governo, do domínio dele. Deus falou com alguém aqui essa manhã? Vocês estão encorajados a trabalhar agora? Bora trabalhar? Fala assim, eu estou animado. A gente tem que chegar na segunda-feira e falar, glória a Deus é segunda. Porque é o dia de eu servir ao Senhor. Glória a Deus, eu estou tendo a oportunidade de expandir o reino de Deus. Então quem quer parar de dizer, glória a Deus é sexta-feira, e quer começar a dizer, glória a Deus é segunda-feira, porque eu vou cumprir meu ministério, e eu vou honrar o nome do Senhor, eu quero convidar você a vir aqui na frente, eu quero orar com você. Porque nós precisamos de uma disposição. E eu tenho outra palavra de encorajamento. A carne é fraca, então ela vai perder. Vocês não viram, não? A carne então ela vai perder. Ela vai perder, já perdeu. Porque a palavra de Deus transforma. É isso que significa ser cristão. É viver uma vida diante de Deus. E eu vou orar e agradecer ao Senhor por essa manhã. Paizinho querido, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E eu oro, Pai, que o Senhor transforme a nossa visão, a nossa forma de ver o trabalho, que nós venhamos fazer com integridade, com sabedoria, com amor, com paciência, com domínio próprio, com perseverança, que esses são os frutos do Espírito Santo. Paizinho, nos ajuda amanhã, segunda-feira, ir para a faculdade, ou ir para o trabalho, sabendo que essa é a vontade do Senhor. Pai, governa todas as áreas da nossa vida, tudo. Não deixa, Pai, que nada fique de fora, que as nossas decisões venham estar submetidas ao Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, muda a nossa visão,
muda a nossa disposição. Pai, eu oro que o Senhor faça os pais aqui ter uma alegria de educar os filhos no caminho do Senhor, de orar, de abrir a palavra, de não terceirizar a educação dos filhos. Pai, eu oro para os casamentos aqui, que venha ter prazer de servir um ao outro, sabendo que está servindo ao Senhor, e venha fazer com amor e disposição. Oh Pai, eu oro, aonde a gente estiver plantado, o Senhor permitiu a gente trabalhar, a gente venha fazer com amor, com zelo, com excelência, que as pessoas venham perguntar: como que a gente faz assim? Por que a gente faz tão bem assim? E a gente possa dar toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor Jesus, porque a gente faz não como para os homens, mas para o Senhor, Pai. Que nós venhamos ser esses cristãos com essa visão de que o Senhor está vendo tudo, e a Ti nós vamos prestar conta de tudo que a gente faz, em nome de Jesus, amém. Estenda sua mão, assim, fala assim comigo. Eu vou fazer a oração, é oração para segunda-feira, tá bom? Fala assim: Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor me chamou. Obrigado, porque o Senhor me deu saúde, vida, vigor, e eu vou Te adorar todos os dias na minha vida. Eu vou adorar trabalhando, limpando casa, servindo minha família, servindo meus filhos, servindo meu próximo, como eu estiver servindo ao Senhor. Me ajuda, Senhor, amanhã sair de casa com a disposição de alguém que está indo servir ao Senhor. Tudo que eu tenho é seu: minha saúde, minha paz, minha riqueza, minhas lutas, minhas vitórias, os recursos é teu, minhas vontades é tua, os meus sonhos é teu. Essa semana eu oro que tudo que eu fizer venha ser inspirado pelo Teu Espírito Santo. Eu declaro santificação em tudo que eu fizer, desde o comer ao descansar, do trabalhar ao falar. Venha ser santificado e venha ser guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Ó, se nós cristãos entendemos essa mensagem, que é uma herança nossa da reforma protestante, nós vamos ver transformação de nações. João Calvino, quando ele chegou em Genebra, ele pregou essa mensagem de uma vida diante de Deus. E Genebra fedia a fezes e a urina, porque as pessoas faziam necessidade nas ruas. E ele começou a falar: a nossa vida não deve ser assim, a nossa vida tem que ser diferente. Deus iria ser glorificado se ele andasse nessa rua suja. Deus ia ser glorificado se ele visse a gente urinando na rua para todo mundo ver. Não, isso não está correto. Se essa cidade, nós vemos o avivamento verdadeiro, tem que mudar a estética dessa cidade. Da cidade mais fedorenta da Europa, se tornou a cidade mais limpa da Europa, cheirosa, com flores. É tanto que é cultura da Suíça colocar flores nas janelas, porque ele começou da reforma protestante, porque ali, quando Deus olhar para a janela, ele está vendo beleza, ele está sendo glorificado. Imagina isso no nosso Brasil, se nós entendermos que tudo que a gente está fazendo é para a glória dele. E eu declaro que aqui nos Estados Unidos nós vamos vir com a atitude de glorificar a Deus, não para tomar dessa nação, mas para dar. Não para tirar, mas para deixar melhor. Não para arrancar semente, mas plantar semente nessa terra. E é assim que as pessoas vão ter uma visão diferente de nós.
É assim que os americanos vão ter uma visão diferente da gente. Porque a gente não está para tirar, a gente está para plantar. A gente está para melhorar. A gente está para produzir, não para enganar, tirar vantagem de ninguém. Mas para enriquecer outros. Para levar outros para frente. Para outros prosperarem. Porque a gente quer ver o nome de Jesus engrandecido. Isso é o cristianismo. O resto não é. É isso que é manifestado, o transbordar do Espírito Santo da nossa vida. Vocês estão animados? Essa semana você vai limpar a casa como nunca antes. Você vai fazer casa e constrói como nunca antes. Se é Uber, você vai dirigir como nunca antes. Porque eu não sei o que você faz, mas você vai fazer como nunca antes. Porque a presença, a percepção de que Deus está vendo tudo vai vir tão forte, tão gostosa, que você vai, já que Ele está aqui, vamos logo conversando, Jesus. Vamos trocando ideia, porque eu quero andar together, não quero perder tempo não. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Dá uma honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti dar.